E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu tô ótima. Um século pra esse vídeo chegar, um século, porque no outro eu falei que eu ia voltar e que não sei o que a coisa ia ser super animada. E demorei um mês pra poder fazer esse outro vídeo, mas enfim, estamos aqui. E eu queria saber como é que vocês estão. Me fala aí no comentário como é que vocês estão com essa volta às aulas, porque eu tô ótima, velho. Eu tô muito bem. Eu tô amando. Talvez no meio do ano eu não diga mais isso, talvez, mas enfim. Como vocês viram no título do vídeo, eu vou fazer 30 fatos sobre mim, pra vocês me acharem mais legal, mais metida, mais patricinha, mais chata, enfim, vocês tirem a conclusão de vocês. Eu pedi a ajuda da minha mãe pra fazer esse vídeo, porque nada melhor do que a mãe pra poder ajudar nessas coisas, não é mesmo? E o primeiro fato é que eu tenho 15 aninhos. Sim, eu acabei de fazer 15 anos. Eu sei que ninguém acredita nisso, que o povo vai falar, o quê? What the fuck? Ela tem 15 anos. Enfim, 15 anos, acabei de entrar no primeiro ano do ensino médio. Eu sou evangélica com muito orgulho, com muito amor, com Deus na minha vida sempre. E outra coisa, gente, eu sou muito ansiosa. Amigos que estão vendo esse vídeo, eu sou ansiosa, sou. Só que, tipo assim, você multiplica, quintriplica essa ansiedade. Porque assim, mano, eu sou muito ansiosa, isso me atrapalha muito, porque assim, se tem uma prova no outro dia, eu tô morrendo um mês antes, entendeu? Então eu como muito doce, eu como muito chocolate, eu viro uma baleia, eu fico cheia de espinha por causa daquilo, daquele pensamento. Então eu sou muito ansiosa e é uma das coisas que mais me atrapalha na vida. Eu sou muito ansiosa, eu acho que isso já é um defeito, né? Um defeito sobre mim. O que mais? Amo chocolate. Amo chocolate. Falando em ansiedade. Gente, deixa eu abaixar essa cadeira aqui. Eu amo chocolate. Eu amo chocolate em qualquer situação. Se eu tô triste, eu tô feliz. Se eu tô alegre. Eu amo chocolate. Eu amo brigadeiro. Eu amo trufa. Eu amo tudo que tenha chocolate. Eu sou apaixonada. Fini em segundo lugar, eu acho. Mas enfim, amo chocolate. O que mais? Eu odeio acordar cedo. Eu odeio. Eu acho que o meu dia rende. Porque você fica ali, termina de fazer suas coisas. E aí sobra um tempinho. Mentira, porque pra mim acordar cedo não sobra nada. Mas eu odeio acordar cedo. Eu odeio com todas as minhas forças acordar cedo. Eu sou aquariana. But eu não me identifico com essa parada aqui que eu acabei de falar. Sei lá, velho, eles falam as coisas assim que às vezes eu não sou, às vezes eles falam as coisas que eu sou, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, se eu fico louco ou se eu não fico louco as coisas que eles falam. Mas enfim, sou aquariana, que eu sei que muita gente acredita nessas coisas, né? E eu sou da madrugada. Mano, eu sou muito da madrugada, sério, me chama pra fazer uma coisa 1h da manhã, mas não me chame pra fazer 5h da tarde, 3 horas, não rola. Eu sou muito da madrugada eu sou assim, feliz, eu sou alegre, parece que o meu dia começou de madrugada. O resto é só resto, entendeu? Amo fotografia, eu amo fotografar e amo ser fotografada. Pra mim, a maior beleza que tem na fotografia, na arte, é assim, esse expressionismo, através das fotos, através de imagens, enfim. Amo fotografia loucamente, amo, sou apaixonada. E eu tenho uma mania por maquiagem. O que é isso? Eu simplesmente tenho 40 corretivos e se eu for na loja eu vou comprar mais 50 porque eu acho que eu tô precisando. Mas o que é isso? É uma mania por maquiagem. Eu vejo a maquiagem, eu quero ter. E enfim, um dia eu faço um tour pela minha penteada pra vocês verem tanto que eu sou louca. O que mais? Amo decorar meu quarto. Olhem esse fundo e me dizem se isso aqui já não é uma loucura. Porque vocês não viram o resto do meu quarto. Atrás de vocês tem uns 40 mil quadros na parede, 1000 coisas na mesa. Mas um dia eu mostro. Eu sou louca por decoração. Não me leve numa loja de decoração sem dinheiro, senão eu choro. Tem que ser ou comigo ou com a minha mãe. Imagina, menina. O que mais? Cara, eu sou carismática. Quem colocou isso foi a minha mãe, mas os meus amigos falaram a mesma coisa que eu pedi a opinião deles. E eu sou carismática, olha que legal. Eu sou carismática, eu gosto de ter esse carinho com a pessoa, porque eu quero que a pessoa tenha esse carinho comigo. Então eu quero que isso seja recíproco, entendeu? Então, enfim, eu sou assim pra que essa mesma boa energia, digamos assim, volte pra mim. Minha mãe falou que eu tenho instinto de justiceira.
Aí eu perguntei pra ela, né, o instinto de justiceira, que não sei o que, como assim, eu desse jeito, imagina. Só que minha mãe falou que é tipo assim, eu tô lendo aqui porque tá meio difícil de entender o que eu vou falar. Eu fiz todo um cronograma, porque eu sou toda blogueirinha agora, e a gente tem que fazer um cronograma das coisas, né? Tá, porque ela falou que eu quero que as coisas dê certo. Doa quem doer, não importa as consequências, eu quero que dê certo. E isso é verdade, até em redação eu sou desse jeito, gente. Eu gosto de, sei lá, eu gosto das coisas certinho, eu gosto das coisas no seu corpo. Vai ter suas consequências, é óbvio que vai, como qualquer coisa. Olha, já tô sendo chata. Como qualquer coisa na vida tem que ter a sua consequência, mas eu quero que as coisas sejam certas e eu vou meio que brigar por aquilo. E hoje em dia, que eu tô me entendendo mais como eu sou, eu quero brigar mais ainda. Enfim, eu sou muito eclética. Eu não sei se eu falo que eu sou eclética só pra música, se isso vale a roupa também. Mas eu sou eclética tanto em relação à música quanto em relação à roupa. Um dia eu vou estar desse jeito. Eu tô de boné, eu tô de jaquetão, pá e tal. No outro dia eu vou estar de sainha rosinha, uma tiara na cabeça, entendeu? Eu sou desse jeito. Pra música, eu vou do sertanejo ao rock. Então, assim, eu amo todo tipo de música, amo, sertanejo, paixão, MPB, tudo. Internacional, tudo me ganha. Então, eu sou muito eclética em relação a isso. Eu não posso falar, eu tenho um amor só por isso, porque não é assim. Falando mais um tópico, eu amo música. Eu amo música. Pra mim, tudo se encaixa com música. Você tá triste, você coloca uma música, tá bem. Se você tá bem, você coloca uma música e fica mais bem ainda. Então, assim, eu amo música, amo. Pra mim, ela se expressa de uma forma linda, bela. E, enfim, amo música. E eu amo série. Gente, eu sou louca por série. Me digam séries pra me assistir nos comentários. Porque eu só tô parada em Grace. Que mais? Gossip Girl. Eu tô parada nessas séries famosinhas e eu quero conhecer outras novas que ninguém conhece. Então fala aí nos comentários, série, que eu sou louca, apaixonada. Eu termino série assim rapidão. Quem é fã de Grace, um beijo, porque você já é meu melhor amigo do coração. Vou colocar sua foto aqui estampada pra me olhar todos os dias, tá? E fale comigo se você é fã de Grace, que eu sou louca, apaixonada. Tá, eu tenho mania de limpeza. Que é isso? Eu sou do tipo de pessoa que, tipo assim, às vezes meu quarto é uma bagunça. Só que quando eu arrumo mesmo. Se eu passo um pano no chão e tiver um fio de cabelo, eu vou reclamar daquele fio de cabelo que tá no chão. Se eu for no banheiro e alguém tiver usando meu sabonete, se eu for no banheiro e tiver aquele cabelo, é normal ter cabelo no banheiro? É óbvio que é normal ter cabelo no banheiro, como em qualquer lugar. Só que eu vou ficar pirada e louca por isso. Porque eu não gosto, cara, eu não gosto. Eu gosto de ter de limpinho. Se tiver do jeito que eu não gosto, pra mim, eu nem vou no banheiro. Porque eu não sei, gente, eu sou muito sistemática com essas coisas. Sou muito chata mesmo com essas coisas. Eu compro muito produto de beleza. E eu já falei do produto de maquiagem, mas em relação ao produto de beleza, é porque eu compro, tipo assim, limpeza de pele. Eu compro limpeza de pele sempre. Sei lá, qualquer coisa que envolva beleza, maquiagem, cabelo, tudo. Eu tenho uma mania por sempre comprar essas coisas. Eu vou num lugar, tô nem precisando, talvez eu nunca use. Tomara que minha mãe não esteja escutando isso. Mas enfim, eu amo e sou louca por isso e quero ter sempre essas coisas. Eu conto as histórias nos mínimos detalhes. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter 1 hora. Mas eu quero contar nos mínimos detalhes, cara, porque eu quero que a pessoa entenda o que eu tô falando, sentimento da situação, entendeu? Eu não acho ruim se eu contar as histórias nos mínimos detalhes, porque eu sou desse jeito. Eu gosto de contar tudo. Se a pessoa espirrou no meio da conversa, eu tô contando. E a pessoa espirrou no meio da conversa? Mas eu sou muito assim, velho. Muito assim. O que mais? Eu possuo uma prótese na coluna. Sim, muitas pessoas vão falar, what? Sim, eu possuo uma prótese na coluna. Sou feita de ferro. Se der um raio, se der um raio. Fazer igual minhas amigas que podem assistir esse vídeo ver. Bleu. Aprendam isso, bleu. Se der um raio, bleu. Enfim, minhas amigas vão entender isso. Eu prefiro gato que cachorro. Sim, eu prefiro gato do que cachorro, porque gato é gato, entendeu? Gato é lindo, é maravilhoso e não dá trabalho. E cachorro, misericórdia de Jesus Cristo. Eu tenho um, já tive vários, mas eu gosto de gato. Eu gosto de ler. Talvez eu tenha uma saga que eu não leia desde quando eu ganhei, talvez. Mas eu gosto de ler, cara. Eu acho legal. Eu acho legal como as pessoas se expressam através das palavras. Então eu acho muito legal. Não falo palavrão. Que? Não falo palavrão, gente. Não sai, entendeu? Pra mim falar um palavrão é quase estar cometendo um pecado. Eu não falo
palavrão de jeito nenhum. Falar palavrão pra mim é uma coisa assim, de outro mundo. Não falo palavrão. Eu prefiro o WhatsApp do que ligação. Gente, não me liga que eu vou ficar morrendo de vergonha. Me fala comigo pelo WhatsApp, manda áudio, manda foto, mas não me liga, por favor. Não gosto, não me liga. Eu amo massagem. Eu amo massagem, eu amo carinho, eu amo cafuné, eu amo... Gente do céu, se a pessoa fazer bem assim, pá, já era. Eu vou te chamar pra você ficar assim, ó, no meu corpo, fazendo aquele carinho, aquela coisa. Cara, eu amo isso, ficar fazendo assim, nas costas. Ai, gente, eu amo, sério. Eu sou apaixonada por cafuné, vocês não estão entendendo, meu Deus do céu. Eu sou louca por isso mesmo, louca, demais. Amo guardar frase. Eu vejo uma frase que eu me identifico, tá? Eu salvando a frase. Talvez eu nunca use. Mas pra mim, se eu gostei, tá lá salva e é nóis. Amo perfume masculino. Amo perfume masculino. Perfume feminino não presta. É uma droga. Perfume masculino. Meninos, usem perfume, porque isso é maravilhoso. Encanta o coração de qualquer ser humano. E eu só uso perfume masculino. Gente, eu amo perfume masculino. Loucamente apaixonada por perfume masculino. Eu tenho mania de dormir e pensar em tudo que aconteceu. Só que não é só ir dormir e pensar em tudo que aconteceu. É tipo assim, eu gosto de escutar sempre uma música antes de dormir. Eu tenho que escutar uma música antes de dormir. Então eu tenho sempre que pensar em tudo. Eu posso chorar pensando em tudo, eu posso ficar feliz pensando em tudo, mas eu tenho que pensar, senão eu não durmo, entendeu? Senão as coisas não acontecem. O que mais? Último tópico. Os 30 tópicos completando, eu sou muito estressada. Não é tipo que eu sou muito estressada, é porque do nada eu posso estar boazinha e do nada eu posso estar muito estressada. Então, enfim, os meus amigos me conhecem, eu posso estar chegando dando bom dia, assim, 6 horas da manhã, no outro dia eu tô, Maria, velho, que não sei o que, e começa a ficar estressada, isso é coisa minha. Talvez vocês tenham me achado louca nesse vídeo, talvez. Desculpa pelo vídeo grande, por quê? Porque eu conto as histórias nos mínimos detalhes. Eu quero um dia, quando meu canal crescer, quando eu fizer quando eu fiz meus 30 fatos sobre mim, ver se eu ainda sou assim, porque eu achei legal fazer isso agora, pra depois eu mesma ver como eu era. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, que venha mais vídeos, que eu não pare, que eu não dê uma pausa. Obrigada por quem perguntou, por quem se interessou. Um beijo pra todo mundo que se interessou no outro vídeo. Cara, vocês são incríveis. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar se você tá bem, se você tá gostando das suas férias. Das suas férias não, do seu final de férias, das suas escolas. E me digam sobre as séries. E um beijo pra vocês. É nóis.